Olá, crianças, tudo bem? Vamos começar o nosso dia ouvindo um poema? Então, por favor, peguem aí o livro Explorar em Atividade 2 e abram na página 89. Vou dar um tempinho. Encontraram? Então, acompanhe aí comigo com o dedinho enquanto eu leio para vocês, tá bom? O trabalho e o lavrador. O que disse o pão ao padeiro? Antes do pão, eu fui farinha. Farinha que o moinho moía, debaixo do olhar do moleiro. O que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês lavro essa terra, semeio o trigo, colho o grão, moo a farinha e faço o pão. Gostaram do poema? E vocês sabem o que é um moinho? Moinho é uma instalação utilizada para moer grãos. Vocês sabiam? É isso aqui, ó. E vocês sabem o que um moleiro e um lavrador fazem? Moleiro é a pessoa que trabalha no moinho. E lavrador é o profissional que trabalha no campo cultivando a terra. No poema, nós vimos que o pão disse ao padeiro que antes de ser pão, ele era o quê? Isso, farinha. E o lavrador, ele usa as mãos para quê? Lavrar a terra, semear o trigo, colher o grão, moer a farinha e fazer o pão. Agora eu vou explicar o que é que vocês vão fazer nessa atividade, tá bom? Vocês vão lá no final do livro e vão procurar o encarte E2. Vocês vão recortar aquelas figuras que estão ali para poder colá-las na atividade de acordo com o que diz no texto. Vou abrir a minha página aqui, vocês vão ver e eu vou mostrar para vocês como é que é, tá bom? Vamos ler o poema novamente e descobrir qual figura nós vamos colar primeiro? O que disse o pão ao padeiro? Antes do pão, eu fui farinha. Farinha que o moinho moía, debaixo do olhar do moleiro. Então, qual figura nós devemos colar nesse primeiro retângulo? Agora eu vou ler a segunda parte do poema. O que disse o lavrador às suas mãos? Com vocês lavro essa terra, semeio o trigo, colho o grão, moo a farinha e faço o pão. Então, que figura que nós devemos colar aqui nesse segundo retângulo? Peçam para o adulto que está aí com vocês para pausar o vídeo enquanto vocês recortam e colam na atividade, tá bom? Não esqueçam de colocar o nome e a data. Daqui a pouco eu volto para a gente corrigir, tá? Terminaram? Então vamos ver como é que ficou? Na primeira parte do poema, o pão disse ao padeiro que antes de ser pão, ele foi farinha. Então vamos colar a figura da farinha aqui nesse primeiro retângulo? Na segunda parte do poema, o lavrador disse para suas mãos: com vocês lavro essa terra, semeio o trigo, colho o grão, moo a farinha e faço o pão. Então, aqui nesse segundo retângulo, nós vamos colar a figura do pão. E aí, conseguiram colar assim? Pronto? Conseguiram fazer? Muito bem. Vamos fazer mais uma atividade? Quero saber qual é a profissão que vocês mais gostam.
Legal! Que tal vocês fazerem um desenho desse profissional que atua nesta profissão que você escolheu? Então façam esse registro no livro Explorar para Casa 2, na página 35. Caprichem nessa pintura e nesse desenho. Quero ver esse desenho na nossa live de sexta-feira, combinado? Então eu vou esperar. Um beijo para vocês e até amanhã na nossa live.